E aí pessoal do YouTube, Fox Walkberry na área, e nesse vídeo ainda analisar o último episódio de Fear the Walking Dead, que no caso é o episódio 11 da segunda temporada, né? Levando em consideração as coisas mais importantes, as coisas mais significativas, enfim, vocês já conhecem. Então vamos começar com essa análise. Então, nesse episódio, novamente tivemos focos em dois personagens, em dois grupos distintos, que no caso é a Madison, ou eu também poderia dizer a Alicia ou o Strange, porque realmente esse grupo teve um foco um tanto, como eu posso dizer, equilibrado entre os personagens, que foi algo muito satisfatório inicialmente falando, sem a gente saber muito bem como é que seria esses devidos aprofundamentos, como também tivemos um foco no Nick e toda aquela comunidade tijuana. Então assim, vamos começar primeiro falando do grupo que menos produziu, que foi uma coisa mais pessoal, que no caso é em relação ao personagem Nick. Ele teve uma relação com o médico lá, eu acho que o episódio todo ele somente foi capaz de demonstrar suas habilidades de produção, tendo relação com drogas, mas a coisa que mais teve, como eu posso dizer, importância foi como eu posso dizer, o fortalecimento da relação dele com a Luciana. Que, assim, de forma geral, foi apenas eu não vou dizer que iniciou um relacionamento amoroso, mas pelo que parece o Nick finalmente está começando a criar laços com alguém. Porque ele sempre ficou nessa vibe de zumbis são pessoas, não podemos, como eu posso dizer, avançar agressivamente neles, vamos ser amiguinhos de todo mundo. Só que dessa vez ele passou daquelas limitações que ele criava. E ele, como eu posso dizer, ele aceitou o passado. Não que isso tenha sido muito aprofundado nesse episódio, mas deu pra ver que ele ainda estava um pouco mal resolvido em relação à morte de pessoas próximas. Principalmente a morte do pai e a morte daquela ficante namorada que ele tinha antes do apocalipse zumbi. Então essa aproximação com a Luciana, isso demonstra uma mudança no personagem. Não assim tão diversa, porém agradável e foi um tanto natural. Agora, de modo geral foi somente isso, né? Tivemos a questão do Pablo, o garoto desaparecido, um aprofundamento em relação ao ferimento do médico, mas em relação a uma coisa maior, foi mais esse início dessa relação, que parece ser uma coisa mais edificante, mas que pode se tornar algo mais sério futuramente. Mas de forma geral foi somente isso. Eu fiquei um pouco decepcionado em relação a como as coisas foram se desenvolvendo, mas pelo menos o Nick aumentou a sua capacidade de adaptação, sendo até recompensado com uma casa, né? Ou pelo menos um quarto, um local onde ele poderia se sentir mais seguro. Então é uma coisa um tanto, como eu posso dizer, produtiva, mas nem tanto. Agora, em relação a Madison, ou Alicia, ou Strange, primeiro que a Ophelia desapareceu. Deram um foda-se pra ela novamente. Estão dizendo que ela vai aparecer no próximo episódio, mas em relação a esse trio, assim, eu tenho 3 pontos a falar em relação a esse aprofundamento, em relação a esse grupo. Primeiro que o episódio não se focou no trio inicialmente. O episódio se focou primeiramente na Madison e no Strange tentando sair daquela situação dos zumbis, usando o truque do Nick, do sangue e tudo mais. E o legal é que o episódio aconteceu algumas horas antes do que tinha ocorrido com a Alicia no episódio 10. Então as duas histórias iam acabar colidindo em algum momento, não é? Confirmando a finalização do último episódio. E muita coisa poderia ocorrer durante esse progresso de história, não é? Alguém poderia ser mordido, alguma tragédia, algum acidente, mas infelizmente isso não ocorreu. O Strange e a Madison conseguiram se afastar dos zumbis, ficaram numa sala por algumas horas, beberam água, conversaram um pouco, aí pronto, encontraram a Alicia. Simplesmente não teve muita coisa, não teve nenhuma surpresa, nenhuma coisa que pudesse dizer, nossa, isso eu não esperava, isso é triste, isso é tal. Não, foi apenas uma situação normal. Eles saíram, se afastaram dos zumbis e só. Agora, o segundo ponto é em relação a essa aproximação da Madison com o outro grupo do hotel. Assim, eu acho que o que é importante de observar em relação à postura da personagem é que ela demonstrou uma empatia, uma capacidade de se relacionar com novos personagens sem ser agressiva e usar a lógica ao invés do emocional. Então ela conseguiu atribuir todas essas características na questão da negociação. E ao invés de formar um resultado agressivo, ela formou uma aliança. Então isso foi muito bom para a personagem, para ela conseguir aprender novas maneiras de se adaptar. Então deu para ver uma mudança em relação à personagem, uma mudança muito importante mesmo, e de certo modo ela foi considerada a líder daquele bando todo, não é? Porque ninguém se expôs, ninguém
criou a ideia, ela foi a única que falava alguma coisa e as pessoas faziam. E isso foi muito importante. E o terceiro ponto foi em relação à movimentação dos zumbis, principalmente no pier. Que, assim, eu não vou dizer que foi uma coisa muito, como eu posso dizer, parada, não é? Ainda mais porque teve muita movimentação, teve uma leve tensão naquele momento, mas no final das contas não teve nenhuma perda, não teve nenhum desastre, nenhum acidente, foi tudo perfeitamente como planejado. A Madison atraindo zumbis, todo mundo se afastando e ela saltando pro barquinho até se sentir segura, né? Os zumbis caindo na água e tal, e acabou aí. Então assim, e no final teve toda aquela questão da Jéssica, uma personagem de fundo que realmente muitas pessoas provavelmente não se interessaram. Mas em relação a Madison, nessa finalização do episódio, foi mais uma cena que deu certo, não é? Eu acho que isso poderia ter resultado numa coisa mais agradável, ainda mais porque, como por exemplo, na terceira temporada de The Walking Dead, quando o Rick Grimes foi limpar a prisão, o Herschel acabou sendo mordido no processo. E foi uma tragédia, mas que acabou levando mais em consideração a atenção do público. Então isso poderia ter ocorrido nesse momento desse episódio, do Fear the Walking Dead. Então eu acho que algo um pouco semelhante poderia ter ocorrido na cena do pier, no Fear the Walking Dead. Pelo menos resultando na morte de alguém, algum problema mais chamativo, né? Alguma coisa que pudesse fazer o telespectador criar uma expectativa negativa. Dizer, putz, vai acontecer alguma merda, vai morrer, e por aí vai. Mas nada minimamente ruim aconteceu. E isso realmente trouxe um pouco de tédio, não é? Durante a visualização do progresso da história. Então isso tem que ser levado em consideração. Mas em relação aos pontos positivos, como eu falei, a Madison conseguiu expandir suas capacidades, o Nick criou uma relação um tanto interessante, mais forte do que qualquer laço que ele criou anteriormente, mas de forma geral foram apenas coisas mais pessoais do que gerais, né? A única coisa geral foi a cena do pier, que realmente não foi nada demais. Então foi um episódio mais ou menos, né? Não teve altas produções, não teve, como eu posso dizer, muita coisa acontecendo. Então como nota vai ser nota 6. Eu acho que foi um episódio bem chatinho mesmo, eu fiquei um pouco com sono durante uma parte do episódio, mas conseguiu animar um pouco, sabe, no finalzinho mesmo. Então, nota 6 pro episódio 11 da segunda temporada. Se você tem algo a dizer, se você quer comentar alguma coisa, você pode comentar aqui abaixo nos comentários. Conta mais sobre o canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, espero que vocês tenham gostado, foca seu comentário para o próximo vídeo, valeu!